contra a liberdade individual, o fundamento constitucional do artigo 5º, inciso 2º, fundamentando os demais ramos, fundamentando não, sendo subsidiário aos demais ramos do direito. Então, quanto aos tipos penais em espécie, nós vamos ter do artigo 146 ao 149, certo? Então, nós vamos ter o primeiro tipo penal, o constrangimento ilegal, ou seja, a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Então, vejam bem, nós temos aí uma fórmula que o legislador utiliza de legislação intra-legis, né, que seja, ele coloca exemplos, né, de constrangimento e depois coloca uma fórmula genérica. Então, nós temos aí qualquer meio que reduza a capacidade de resistência, como, por exemplo, violência ou grave ameaça. Só um momento que tem um problema aqui. Então, temos o fundamento da Constituição Federal, temos aí o artigo 146, que inaugura o capítulo, né, como crime de constrangimento ilegal, e aí a gente já viu que temos aí a fórmula genérica, qualquer meio que diminua a capacidade de resistência, como, por exemplo, a violência ou grave ameaça, sendo esses meios de utilização utilizados para impor à vítima, né, um comportamento certo e determinado. E esse comportamento ele deve ser ilegal. Não importa se esse comportamento é comissivo ou omissivo. Ou seja, se a vítima está fazendo alguma coisa compelida, né, por esse constrangimento, ou ela está deixando de fazer algo que ela teria direito de fazer e não faz, compelida por essa violência ou grave ameaça. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter aí a liberdade individual, né? Nesse caso específico do constrangimento ilegal, essa liberdade individual é a liberdade para agir dentro dos limites legais. E como ainda estamos dentro do título dos crimes contra a pessoa, né? A questão do objeto material, tendo o conceito de pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, teríamos aí a própria pessoa que sofre o constrangimento. Então, passando ao tipo objetivo, nós temos aí o verbo constranger, né? Então, nós temos coagir, né? Seria essa retirada de liberdade de autodeterminação, sempre com um propósito de fazer a pessoa a praticar um ato ou deixar de praticar um ato do qual ela tem direito de praticar. No caso, pessoal, a gente tem aqui um conflito aparente de normas. Quando eu digo que esse compelir alguém a praticar um ato ilegal, ele é objeto do constrangimento, certo? É porque se o ato for legal, a gente tem que, pelo princípio da especialidade, a gente tem que ir até o artigo 345, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, quando um comportamento que sobre a qual a pessoa é constrangida, ela pode ser exigido juridicamente, ou seja, ela é um comportamento que não é ilegal. Nesse caso, nós temos não um crime contra a liberdade individual, mas um crime contra a administração pública, especificamente contra a administração da justiça. O artigo 345 é um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, certo? Então, por exemplo, se você tem
Se você tem uma dívida com alguém, certo? E essa dívida você impõe, né, por sua própria conta, ou seja, você pratica autotutela, vamos supor, você entra na casa da pessoa e tira, por exemplo, um objeto, uma TV. Ora, esse comportamento, ele pode ser exigido judicialmente. Que comportamento? O pagamento da dívida. Então, nesse caso, a obrigação de entregar o bem, certo? Ela não vai ser considerada constrangimento ilegal. Não é um crime contra a administração da justiça. Aliás, contra a liberdade individual, mas contra a administração da justiça, certo? Vamos ver se eu deixei claro. No caso do constrangimento ilegal, o comportamento a ser exigido, ele é ilegal. Se o comportamento exigido ele é legal, ou seja, pode ser exigido de forma legal, nós não temos crimes contra a liberdade individual. Nós vamos ter crime contra a administração da justiça, especificamente o artigo 345 do Código Penal. Como eu falei, né, pessoal, a gente tem dois exemplos, né? Então, o legislador utiliza essa fórmula de interpretação intra-legis, ou seja, qualquer meio que reduz a capacidade de resistência da vítima. Então, nós temos aí também chamada de interpretação analógica, né? E temos violência e grave ameaça como exemplo. Então, violência seria o emprego da força bruta, né? No exemplo que eu dei, por exemplo, você forçar por meio de uma agressão alguém a praticar um ato, né? Por exemplo, ela não quer tomar um copo de cerveja, por exemplo, e você a obriga por violência ou a obriga por ameaça. Seria um dos exemplos da questão da liberdade individual, porque aí nós teríamos jurídico aí, né, da autodeterminação do indivíduo, como eu já disse, ancorado na Constituição Federal, no inciso 2º do artigo 5º. Certo? E aí, qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima seria interpretação. Essa interpretação analógica seria, por exemplo, a doutrina traz drogar, né, alcoolizar, hipnotizar, certo? De forma que reduza a capacidade de resistência. Olha, faça uma diferença seguinte: reduzir não é retirar completamente. A pessoa que tem a sua capacidade completa de resistência, certo? Ela não pode ser enquadrada também na questão da liberdade individual, certo? Então, nós vamos ter aqui a relativização dessa capacidade de resistência, e não o caráter absoluto dela. Quanto aos sujeitos, pessoal, é um crime comum, né? Qualquer pessoa pode, pode ser sujeito desse crime. Agora, a gente tem que só fazer algumas observações. Se o caso do funcionário é público, né, e está no exercício das suas funções, nós temos uma lei de abuso de autoridade. Pessoal, só uma observação. Eu tenho que fazer uma correção nesse slide, porque essa lei está desatualizada, certo? Então, façam aí uma anotação, que nesse slide aí, quando fala de funcionário público, nós temos uma desatualização na legislação, certo? Eu vou atualizar e vou informar para vocês. Então, fica aí a observação. Quanto ao elemento subjetivo, pessoal, nós vamos ter o dolo, né? Então, nós claramente temos aí que a intenção do agente é forçar a prática de um ato, né? Por quem está praticando a violência e grave ameaça ou está reduzindo a capacidade de resistência. Uma observação importante também, pessoal, é que esse delito ele é tacitamente subsidiário. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter uma série
de outros delitos que podem configurar o crime, ter conflito aparente de normas com o artigo 146, né, o constrangimento ilegal, mas que, pelo princípio da especialidade, a gente tem que aplicar a norma mais específica, como, por exemplo, o crime de extorsão, que está no artigo 158, e o crime de estupro, né? Então, quando nós temos a extorsão, a pretensão do constrangimento é a obtenção de vantagem, certo? No caso do estupro, há também o constrangimento ilegal e a pretensão do agente, no caso, seria a obtenção de sexo, né? Então, temos aí a subsidiariedade tácita. Agora, só um detalhe, pessoal. Lembrem que eu falei que a redução da capacidade de resistência, né, tem que ser relativa, não pode ser absoluta. No caso do estupro, vamos supor que a pessoa seja forçada a praticar um ato sexual, certo? Nesse caso, a capacidade de resistência ela tem que ser relativa, né? Então, porque se a pessoa ela não tem capacidade nenhuma de resistência, o estupro é de vulnerável. No caso de alcoolizar a pessoa até ficar desacordada e, em seguida, praticar um ato sexual com ela. Nesse caso, nós temos aí um estupro de vulnerável, certo? Só esse detalhe acerca do estupro e da capacidade de resistência. Quando eu falei também já que esse constrangimento, né, essa imposição por meio de admissão da capacidade de resistência ou violência ou grave ameaça, tem que ser para atos que não são legais. Agora, há um detalhe, não pode ser para a prática de crime, certo? Então, por exemplo, a pessoa obriga o outro a praticar um furto, artigo 155. Então, nós temos aí, no caso, concurso de crimes, né? Nós temos o concurso material de crimes, o crime contra a liberdade individual e o crime contra o patrimônio, certo? Então, nós vamos ter o artigo 146, cumulado, aliás, desculpe, com o crime de tortura. Nesse caso, é considerado tortura o constrangimento ilegal para a prática de crime, certo? Então, a lei de tortura, a lei 9.455, de 97. Então, uma observação. Se for para uma prática de uma atividade que a pessoa simplesmente se indispõe a praticar, é constrangimento legal. Se for para a prática de um crime, aí sim, nós vamos ter o concurso material do crime praticado com o crime de tortura. Nós vamos ter, pessoal, causas de aumento de pena quando, por algumas situações, certo? Então, uma delas é o mínimo de 4 pessoas, certo? Então, a lei fala que apenas aplica-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúne mais de 3 pessoas. Então, mais de 3 pessoas, obviamente, a gente é de humanas, né? Não é bom em matemática, mas mais de 3 exige que seja, no mínimo, 4. E a outra situação é o emprego de arma. Então, o legislador utiliza ou há emprego de armas, quer dizer que tanto faz ser arma própria ou imprópria, tanto faz ser aquilo que foi confeccionado para ser utilizado como arma, quanto há alguma ferramenta ou algum instrumento que não tem esse propósito, como, por exemplo, um facão, uma foice, né, não tem esse propósito de ser utilizado como arma, mas pode ser utilizado sim. Então, aplica-se o parágrafo primeiro em todas essas situações. Pessoal, esse crime também, ele é um crime que a gente chama de concurso material necessário. O que isso quer dizer? Se vocês observarem
parágrafo 2º, certo? Ele diz o seguinte: além das penas cominadas, aplica-se as correspondentes à violência. Observe, o constrangimento ilegal praticado com a violência, ele é um ato só, é o ato de violência para forçar a pessoa a praticar uma conduta ou deixar de praticar uma conduta, certo? Só que se nós observarmos o que diz o artigo 70 do Código Penal, no que se refere ao concurso de crimes, né, o crime formal próprio, quando há apenas uma conduta e mais de um crime praticado, nós temos aí aplicar uma das penas, a maior, ou uma delas, se forem iguais, e aplica-se o método da exasperação, aplica-se um percentual em cima dessa pena. Acontece que o parágrafo 2º, o legislador, ele determina que mesmo sendo uma única conduta, certo? Ou seja, a violência para obrigar alguém a praticar ou deixar de praticar algo, aplica-se cumulativa, ou seja, aplica-se a regra do artigo 69, que é o concurso material. Então, por isso que chama-se esse tipo de crime de concurso material obrigatório. Então, nós vamos, quando há a utilização da violência, nós vamos aplicar a pena não só da violência, como também a pena do artigo 146. Se nós observarmos ainda, né, falando das causas de aumento de pena, pessoal, nós temos, lembrem só o seguinte, existem algumas hipóteses, né, isso é exceção, porque a regra é que a gente puna a partir da fase de execução do crime, certo? Mas existem algumas condutas que aparentam ser mera preparação para o crime, mas que o legislador opta por tipificá-las. Então, por exemplo, no caso do uso de arma, que é uma das causas de aumento de pena, o porte de arma, ele é tipificado lá no Estatuto do Desarmamento. Então, mesmo anterior, mesmo que não haja a prática da utilização da arma na conduta, já há um crime anteriormente praticado pelo uso, pois o Estatuto do Desarmamento, né, fez a escolha por tipificar uma conduta que aparentemente é mero ato preparatório. Né? Então, nós temos, no caso do uso de arma, o concurso de crimes do porte de arma e do artigo 146, certo? Passando para o parágrafo 3º, nós vamos ter causa de exclusão do crime, ou seja, causa de exclusão da tipicidade. Então, nós vamos ter no inciso 1º do parágrafo 3º, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal se justificada por iminente perigo de vida, mesmo que o paciente se oponha, viu, pessoal? Por exemplo, existem certas religiões que não admitem a transfusão de sangue, mas o médico, mesmo sem o consentimento, se ele faz a transfusão de sangue para salvar uma vida, ele exclui-se a tipicidade dessa conduta pela previsão do parágrafo 3º, inciso 1º. Então, aí nós temos dois conflitos de direitos, né? Um é o direito à vida e outro é o direito à liberdade individual, e aí a gente tem que fazer opção por um deles. Então, no caso, opta-se pela vida, que é a mesma situação do parágrafo 2º, aliás, do inciso 2º do parágrafo 3º. Então, nós vamos ter o constrangimento ilegal para evitar um suicídio, essa conduta também será atípica, certo? Então, são as duas hipóteses do parágrafo 3º que tem como natureza jurídica causa de exclusão da atipicidade.
Tranquilo até agora? Então vamos adiante. Dando sequência aí aos crimes em espécies, né, pessoal, a gente tem o crime de ameaça. Então, o dispositivo legal vai trazer a conduta de ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Também, mais uma vez aqui, o legislador utilizou a, a técnica de interpretação intra-legis, né? Ou seja, ele, ele utiliza vários exemplos, né? E depois uma regra geral. Então, por exemplo, ele coloca que a ameaça pode ser por palavra, escrito ou gesto. Aí coloca a regra geral, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Então, qualquer meio, por exemplo, palavra, escrito ou gesto, é suficiente, desde que cause, né, o mal injusto e grave, para, em tese, configurar o crime de ameaça. Então, por palavra, é simples escrito. Também é simples a gente identificar, né, conseguir exemplificar. E por gestos, por exemplo, aquele gesto de passar a mão, né, no pescoço, né, como se fosse indicando uma decapitação, né? Então é um meio que pode ser considerado ameaça, né? O gesto de fazer a famosa arminha com o dedo, né? Então, desde que isso seja capaz de intimidar, isso pode ser considerado ameaça. A ameaça, pessoal, ela se dirige, aí nós vamos ter uma pequena conflito doutrinário, né, sobre o que é esse mal injusto e se ele seria futuro ou poderia ser imediato, né? Então, a parte da doutrina que diz que essa ameaça por palavra, escrita ou gesto só poderia ser a mal futuro, e a parte da doutrina que considera que não, mal é simplesmente injusto e grave, ou seja, pode ser simplesmente naquele momento da, da ameaça. Não precisa ter essa relação com o futuro. Desde que seja a questão do mal injusto, ela pode ser também, tanto faz ser físico, moral, econômico, né? E, por exemplo, de bater, de intimidar moralmente, ou, por exemplo, de demissão, né? O mal econômico, né? É, é a exigência também do tipo penal, e aí a gente já entra no elemento subjetivo, que esse mal deve ser sério e idôneo, né? Então não há que se considerar uma ameaça, por exemplo, jogar uma praga, né? Eu vou lhe fazer um feitiço, ou se não há seriedade na ameaça. No caso da idoneidade aí, é ser capaz realmente de produzir o prejuízo que a pessoa não está obrigada a suportar, né? Então isso é que é ser o mal idôneo, né? É crime comum, né? Contra pessoa determinada, e tem como elemento subjetivo aí o dolo, né? O dolo de intimidar e não de realizar o mal, pessoal. Então, se o dolo é de realizar o mal, por exemplo, de machucar a pessoa, aí nós vamos ter uma lesão corporal. Se o dolo é de tirar a vida da pessoa, aí no caso é crime de homicídio. Então, aqui o dolo é de ameaçar. Então, não importa se a ameaça é direta ou imediata, né? Por exemplo, é, uma pessoa telefona para B dizendo que vai matá-la, né? Ou indireta, né? Você pode utilizar ligar para A, liga para B dizendo que vai matar C, né?
Então, não importa qual é o meio, ou qual é a forma, porque o crime é de forma livre. Pode ser explícita também, ou pode ser implícita, ou pode ser condicional, né? Então, apontar uma arma de fogo é explicitamente uma ameaça, ou dizer que A diz para B, olha, eu já matei por menos disso. É uma ameaça implícita também pode ser considerada ameaça, ou colocar a condição, né? Ah, se você cruzar meu caminho mais uma vez, você irá morrer, né? Então, não importa o meio que é feito. Então, o que importa é que traga intimidação para a pessoa, certo? Dando sequência, pessoal, a gente tem o crime aí de sequestro e cárcere privado. Então, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pessoal, só um detalhe: sequestro e cárcere privado não tem nada a ver com pedido de resgate, certo? A questão do pedido de resgate, o crime é extorsão mediante sequestro. Então, sequestro e cárcere privado é privar alguém de sua liberdade individual, certo? Simplesmente isso. Então, a lei diz: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. O, o que a gente tem aqui é que estabelecer o que vem a ser sequestro e o que vem a ser cárcere privado, certo? Tanto, tanto faz um como o outro, o crime é o mesmo. Mas considera sequestro a reclusão, né, a colocação da restrição da liberdade de alguém num ambiente mais amplo. Por exemplo, alguém que não pode sair de um sítio. Enquanto que cárcere privado, ele é a restrição da liberdade individual em um ambiente mais restrito. Por exemplo, trancar alguém em um quarto, certo? Basta que haja essa intenção, a intenção aqui é simplesmente de restringir a liberdade de locomoção da pessoa, porque esse é o bem jurídico protegido, certo? E não importa se a pessoa chegou lá pelos próprios meios ou foi levada até o local do cárcere, né? Então, tanto faz ser o meio de detenção ou retenção. Por exemplo, alguém pega uma pessoa na rua e leva e tranca num determinado cativeiro. Isso aí é o que se chama de detenção. A retenção vai se dar, pessoal, quando é, a pessoa já está no local e ela é impedida de sair do local. Então, você vai com suas próprias pernas, né, por sua própria vontade até o local. Mas você é impedida de exercer seu direito de liberdade de locomoção, mesmo chegando lá com os próprios meios. Então, seria o modo retenção. Então, não importa. Não importa se é sequestro, não importa se é cárcere privado, se o meu é detenção ou se o meu é retenção. O crime é exatamente o mesmo. Ok, pessoal? Então, só relembrando, não tem nada a ver com pedido de resgate. Pedido de resgate, quando há o crime, não é contra a liberdade individual, é contra o patrimônio. Então, será o crime de extorsão mediante sequestro, que nós veremos mais adiante. Não importa se o modo é sequestro ou cárcere privado, ou seja, se o local é amplo ou se o local é restrito. E não importa se é detenção ou se é retenção, se a pessoa foi levada até o cativeiro ou se a pessoa foi até o cativeiro e depois foi impedida de sair. Nós temos uma série de hipóteses, né, do parágrafo 1º, que tem natureza jurídica de qualificadora, certo? Em que a pena é aumentada, vai de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos. Então, a primeira hipótese é
se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Então, nós temos aqui essa relação de parentesco ou a questão etária, né? Então, aqui, ascendente, né? Pai, avô, descendente, filho, neto, cônjuge, aquele que é casado, né? Casado civilmente, ou companheiro, aquele que vive em união estável, certo? E aí vem a questão etária, maior de 60 anos, isso é essa regra inserida pelo Estatuto do Idoso. A segunda hipótese de qualificador é se a vítima se o crime é praticado, né, mediante a internação da vítima em casa de saúde ou hospital, ou seja, então a restrição da liberdade da vítima se dá forçadamente, certo, em uma casa de saúde ou hospital, excluindo aí, pessoal, as hipóteses. Professor. Oi? Oi, no caso da quarentena agora, que a galera tem que ficar em casa, e eu mantesse, por exemplo, meu voo dentro de casa, seria cárcere privado se eu não deixasse meio que ele sair? No caso da quarentena, pessoal, nós vamos ter um crime, quando a pessoa sai da quarentena, um crime contra a saúde pública, certo? Então, se há uma determinação do poder público, e essa determinação é desobedecida, então nós vamos ter um crime contra a saúde pública. Nós vamos ter um título mais na frente. A gente está falando aqui de crime individual, de perigo individual. Mais na frente nós vamos ter um capítulo a partir do artigo 250, que vão ser os crimes contra a incolumidade pública. E o último capítulo desse título, dos crimes contra a incolumidade pública, ele é um crime contra a saúde pública. Então nós temos uma determinação do poder público de que não se saia de casa, certo? Se você sai de casa, você está desobedecendo a determinação do poder público, praticando o crime. Mas isso não lhe dá o direito, certo, de prender ninguém dentro de casa. Então, mesmo nesse seu exemplo aí, você estaria, sim, praticando o crime, certo? Impedindo a restrição da liberdade de locomoção dessa pessoa. Ok? Ficou claro? Beleza, então. Só um detalhe, pessoal. Aí eu vou pegar o exemplo aqui do avô, né? E para fazer uma outra exceção. E essa exceção é de direito civil, certo? No direito civil existe uma situação de internação compulsória. Então, existem casos em que a pessoa pode ser compulsoriamente internada em determinadas situações. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que no Brasil ninguém pode, né, e aí a partir do pacote anticrime, cumprir uma pena maior do que 40 anos. Né? Então, esses 40 anos, a modificação de 30 para 40 anos, foi uma modificação que o pacote anticrime fez no artigo 75 do Código Penal, então, e isso se dá também para as pessoas que cumprem medida de segurança, ou seja, aquelas pessoas que praticam, vamos ser um pouco politicamente incorreto, né? Um louco que pratica um crime, ele é internado. Ele não pode ficar internado mais do que o tempo de pena. Isso pelo direito penal. Ocorre que, quando acaba esse tempo de pena, o direito penal não pode mais fazer nada. Essa pessoa louca pode sair. Deve sair, tem que sair. Tem que sair em liberdade. E aí não resta outra alternativa a não ser de se apelar, nesse caso, para a internação compulsória. Então, se há justificativa para a internação compulsória, por óbvio, essa internação compulsória não poderá ser enquadrada aí nessa hipótese 2 do parágrafo 1º do artigo 148, certo? Então, vamos supor, se há justificativa para o seu avô, né? Ou seja, ele não tem discernimento mais, ele é uma pessoa interditada,
aí nesse caso poderia sim ser forçado a condição dele de ficar dentro de casa, certo? No, Dando sequência aí nas qualificadoras, pessoal, a gente tem no parágrafo primeiro o que a doutrina chama de crime a prazo, certo? Então, é quando a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então, até o 15º dia, o crime é enquadrado no caput de 148. A partir do 16º dia, o crime é enquadrado no 148, parágrafo primeiro, inciso terceiro, ou seja, tem uma qualificadora. Por que se chama crime a prazo? Porque tem que se esperar um tempo, né, um prazo, para que ocorra aquela situação. Dando sequência, aí nós temos mais duas hipóteses no parágrafo primeiro, né? Se o crime é praticado contra menor de 18 anos e se o crime é praticado com fins libidinosos. Então, nesse caso, nós vamos ter a questão etária, né? Como nós tivemos o mal de 60, aqui menor de 18 anos, a gente sabe, não é a criança, mas a criança e o adolescente, certo? Então, nós vamos ter a criança de 0 até os 12 anos e maior de 12 anos até os 18 anos, o adolescente que entra aí nessa faixa etária. E a questão da finalidade libidinosa, né? É para praticar qualquer ato de natureza sexual, certo? A gente pode ter, assim como a gente viu no constrangimento ilegal, pessoal, um conflito aparente de normas. Então, como nós temos no elemento subjetivo o dolo, né, o dolo de quê? De restringir a liberdade do indivíduo. Então, tem que ser simplesmente esse. Porque se for outro, pessoal, aí a gente pode ter esse conflito aparente de normas e aí ter que optar por outro dispositivo penal pelo princípio da especialidade. Por exemplo, lembre-se que eu já falei do artigo 300 do artigo 345, que é um crime contra a administração da justiça, né? Por exemplo, se você tem uma dívida e vai até a casa da pessoa e toma o aparelho de TV dela, isso não é roubo, né? Isso não é constrangimento ilegal, isso é exercício arbitrário das próprias razões, porque isso pode ser pleiteado perante a justiça. A gente pode ter esse crime com o propósito de obter vantagem, aí nós não teremos um crime também contra a liberdade individual, nós vamos ter a mudança da objetividade jurídica, o crime vai ser contra o patrimônio, né? Seria a questão da extorsão mediante sequestro, que eu já comentei também. No caso, a finalidade não é restringir a liberdade, mas dar correção, né, um castigo. Aí nós temos um crime que a gente já viu em capítulos anteriores, né, o crime no capítulo anterior, que é o crime de maus tratos, do artigo 136. Quanto ao momento consumativo, pessoal, esse crime é permanente, certo? Esse crime, ele vai ter seu momento de execução enquanto durar a privação da liberdade. Isso quer dizer que enquanto a liberdade da pessoa está sendo restrita, haverá flagrante daquele crime, certo? Na prática, isso tem outros reflexos, como, por exemplo, a aplicação da lei penal, né? Então, se uma lei penal, mesmo que sendo mais grave, ela é editada, publicada e entra em vigor durante essa restrição da liberdade, essa pessoa vai responder pelo crime mais grave, né? Então, tem uma série de situações que se dá
em relação a essa classificação do crime como permanente. Quanto às qualificadoras, a gente viu que nós temos, quanto à condição da vítima, o meio de execução, o tempo e duração da privação, e o parágrafo 2º traz a questão do resultado, né, pessoal? Então, se resulta a vítima em razão dos maus tratos da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Observe, pessoal, esse grave sofrimento físico ou moral é em relação ao local em que a pessoa está confinada, né? Então, vamos supor que a pessoa é colocada em um local infestado de baratas ou ratos, certo? Então, nesse caso, há um grande sofrimento moral, né, da pessoa, ou físico, por conta do confinamento, certo? Então, é disso que se refere essa qualificadora do parágrafo 2º, que é em relação ao resultado. Então, só repetindo, as qualificadoras do parágrafo 1º são em relação à condição da vítima, o meio de execução, o tempo e duração da privação e a finalidade, né, no caso do finalidade de atos libidinosos, e o parágrafo 2º traz a qualificadora pelo resultado. Tranquilo até agora, pessoal? Vamos lá, então. Então, na sequência, a gente tem o crime de redução à condição análoga de escravo. Pessoal, só uma observação logo que é importante, que nós não estamos falando aqui, na verdade, de escravidão. Nós estamos falando de uma situação em que há uma afetação do bem jurídico, liberdade individual, imposta por alguém, né, em certas condições. Então, o artigo 149, no caput, quando ele diz reduzir alguém à condição análoga de escravo, aí ele vem os meios, né? Então, isso aqui é um crime de conduta vinculada, certo? Ele não é de forma livre. Então, o próprio tipo penal traz quais são os meios, submetendo a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, sujeitando a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, só dando sequência, né? Não é necessário a escravidão, e temos aí a liberdade individual, mais uma vez, como tutela o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, né? Então, dentro dos principais elementos, aí a gente vai ter como objeto material, mais uma vez, a pessoa humana, lembrando, né, a gente está ainda dentro dos títulos dos crimes contra a pessoa, né? Então, todos esses crimes, todos os capítulos que estão dentro desse título terá como objeto material a pessoa humana. Nesse caso, ela é tratada como escravo, né? Então, como é que é esse tratamento como escravo? Ele é reduzido, né, à condição de escravo, ou seja, ela é subjugada, ela é forçada, né, e tratada como um verdadeiro escravo. Essa palavra escravo, ela entra aí como elemento normativo, ou seja, é aquele elemento em que o juiz, né, a pessoa que vai analisar a situação, interpretar a norma, tem que interpretar esse elemento, né, a questão escravo. Eu já falei, é tipo de forma vinculada e é um tipo misto alternativo, né, pessoal? Então, eu tenho, na mesma situação fática, a imposição de uma dessas situações à pessoa, só vamos ter um crime. Então, ela é submetida a trabalho forçado e a jornada exaustiva.
a condições degradantes ou tem a sua liberdade de locomoção restringida, certo? Então, sendo todas essas condutas praticadas em um mesmo contexto fático, nós vamos ter um só crime. Daí ele ser misto alternativo. Então, o trabalho forçado seria aquele que impõe um castigo, né, à pessoa, se não cumprir aquela meta, aquele trabalho. A jornada exaustiva é aquela que extrapola as regras da legislação trabalhista. Por exemplo, a não respeito ao intervalo entre as jornadas de trabalho. Entre uma jornada de trabalho e outra, por exemplo, entre um dia e o outro, a legislação trabalhista estabelece 11 horas, certo? 11 horas entre uma jornada e outra. Então, quando se fala em jornada exaustiva, é aquela que extrapola. A legislação trabalhista fala em 44 horas semanais, podendo fazer, né, ter a questão das horas extras. Mas isso não pode ser de forma por exemplo, a pessoa trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia. Isso extrapola todas as regras da legislação trabalhista. E em condições degradantes, são condições que submetem a pessoa a uma situação de humilhação mesmo. Por exemplo, você tem um canteiro de obra que não tem sequer um banheiro, né? Essa condição é degradante, certo? Nós temos no parágrafo 1º situações que são equiparadas à redução à condição análoga de escravo, né? Seria aquele que cesse o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de reter no local de trabalho. Vamos supor, é um trabalhador rural, trabalha numa fazenda que é distante, e aí só tem o transporte do empregador, e o empregador não fornece esse transporte, só no momento que ele quer. Então, ele retém o trabalhador no local de trabalho. Então, isso também é equiparado à redução à condição análoga de escravo. Segunda hipótese é manter a vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Certo? Então, vou dar o mesmo exemplo do trabalhador rural. O trabalhador que trabalha, por exemplo, observado por segurança armada. Não é que o dono da terra não possa ter a sua segurança. Né? A legislação aqui fala na observação do trabalho do trabalhador, né? Do exercício do trabalho. E também dentro do mesmo inciso, a questão de retenção de objetos pessoais e de documentos. Por exemplo, para mantê-lo no local de trabalho, ele retém toda a documentação do trabalhador, carteira de trabalho, carteira o RG, certo? Então, Professor, oi. e se ele tiver a retenção do pagamento para manter a pessoa no local de trabalho? Não, se ele tiver a retenção do pagamento, certo? Com essa finalidade específica de restrição da liberdade individual, aí vai depender. Por exemplo, existem certos locais que... Aí eu vou ampliar um pouquinho a sua pergunta. Em que as pessoas, elas contraem dívidas com o empregador. Por exemplo, o dono da terra tem a terra onde os trabalhadores trabalham, residem, e tem um armazém, um mercadinho que fornece mantimentos para o trabalhador. E isso é descontado no salário do trabalhador, certo? Essa situação, essa hipótese de retenção do salário ou mesmo através de contração de dívida, configura também a condição análoga de escravo, certo? Ok?
Ok. Ficou claro? Tanto faz se a retenção de não pagar o salário, como, por exemplo, essa burla do pagamento através da contração de dívida. Então, nas duas hipóteses, vai configurar, sim, essa situação da redução à condição análoga de escravo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Em relação aos sujeitos, é crime comum, né, pessoal? E aí, em relação ao sujeito passivo, nós vamos ter aí a necessidade de ter vínculo de trabalho, né? Então, quanto ao polo ativo aí, qualquer pessoa pode praticar, mas aquele que sofre o crime, aquele que tem a liberdade individual restringida, tem que ter esse vínculo de trabalho. Quanto às causas de aumento de pena, eu já comentei, e o elemento subjetivo é o dolo, né, pessoal? O dolo de atentar contra a liberdade individual do sujeito. Sendo que, na hipótese do parágrafo 1º, além do dolo, nós vamos ter um especial fim de agir. Esse especial fim de agir seria essa retenção no local do trabalho, certo? Então, dolo genérico para o caput e dolo específico para o parágrafo 1º. Se vocês observarem aí o preceito secundário, né, e a pena, vocês vão ver, além da pena correspondente à violência, né, reclusão de 2 a 8 anos, além, e multa, né, além da pena correspondente à violência. Mais um crime de concurso material necessário. Eu vou explicar mais uma vez o que é crime de concurso material necessário, só porque alguns colegas podem ter entrado depois da primeira explicação. Então, nós vamos ter um crime de concurso material quando nós temos duas condutas, mais de um crime, e aí o acúmulo das penas. Nós vamos ter um concurso formal quando nós temos uma conduta, isso o concurso formal próprio do caput do artigo 70, né? Uma conduta, mais de um crime, e a aplicação da pena será a escolha de uma delas, se a mais grave, né, se forem diferentes, ou se for igual, a escolha de uma delas. E aí aplica-se o método de exasperação, ou seja, aplica-se um percentual em cima dessa pena. Aqui nós temos a condição análoga de escravo, que é um crime contra a liberdade individual. E aí, no caput, pode haver a possibilidade do uso de violência. Então, o que é que o legislador diz com isso? Ora, aqui é uma hipótese de concurso formal. A condição análoga de escravo é praticada com a violência. Mas eu quero que o juiz aplique a regra do concurso material, ou seja, que ele acumule as penas referente à violência, por exemplo, uma lesão corporal, e a pena do crime contra a liberdade individual. Daí se classificar esse crime como crime de concurso material necessário. A questão da competência, pessoal. Existe uma diferença aí em relação a quando esse crime é praticado em relação a uma pessoa ou grupos de pessoas, né? Então, nós vamos ter aí a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, a depender da quantidade de pessoas a que é submetida, que são submetidas a essa situação, porque isso, inclusive, pode configurar outro crime, que é o crime contra a organização do trabalho. Tranquilo? Como último crime, pessoal, nós temos o tráfico de pessoas. Esse crime aí ele é relativamente recente, então
vocês não vão, a depender da edição do livro que vocês estejam estudando, pode ser que vocês não encontrem ele, então tenham só um cuidadozinho, né, para verificar se a doutrina que vocês estão trabalhando já tem esse crime. Então, vamos lá. Nessa hipótese, nós vamos ter agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com finalidade de... E aí nós vamos ter uma série de verbos, né? Então, que vai classificar esse crime como um crime misto alternativo, ou seja, se há a prática de mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático, nós vamos ter um único crime e nós vamos ter aí uma finalidade específica. Então, a gente já observa que, em relação ao elemento subjetivo, o dolo aí é específico, né? Então, essa finalidade dessas condutas, né? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher, certo? E aí, por qualquer um desses meios, grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, tem que ser com a finalidade. De remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, né? Então, isso aqui temos a questão do tráfico de órgãos, né? Submeter a trabalho em condição análoga de escravo. Aí aqui há uma diferença, né, pessoal? Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né, que chamam de gato, que é o agenciador, é aquela pessoa que, por exemplo, vem aqui no Nordeste, vem agenciar trabalhadores para levar para trabalhar em fazendas, ou sei lá, do Mato Grosso, ou plantações de cana do Sudeste do país. Então, nesse caso, essa figura que popularmente se chama de gato, ele entraria aqui no tráfico de pessoas e não na redução à condição análoga de escravo, certo? Então, ele está agenciando, aliciando, recrutando, transportando, transferindo, certo? Submeter a qualquer tipo de servidão. Aí é o mesma lógica para o inciso anterior, né? Então, qualquer tipo de servidão, só que aí estende-se o comparativo não só ao item 2, como ao item 5, a questão da exploração sexual, né? Porque às vezes a pessoa agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, né? Leva de um país para o outro, né? Aquela também história, estou levando para ser modelo na Europa, mas na verdade está levando para a exploração sexual, certo? Então, nesse caso, ele entra aqui nessa figura também do tráfico de pessoas, tá? Então, esse crime, ele é considerado um crime transnacional, né? Então, essa situação de muitas vezes essas pessoas serem utilizadas ou levadas ou removidas para outros países. Ok? Então, vamos lá. Tipo, múltiplo alternativo. Temos a conduta vinculada a grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, né? Então, crime de culpada. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos o especial fim de agir, né? A finalidade aí desses incisos do CAPT. E aí vamos ter, no parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º tem natureza jurídica de causa de aumento de pena. Quando o crime é cometido por um funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, ou seja, aqui, essa causa de aumento de pena em decorrência de uma condição especial que ocupa o sujeito ativo. Então, esse crime é comum, mas na hipótese do parágrafo 1º, inciso 1º, certo? Ele é próprio, aqui só o funcionário público. A outra hipótese é o crime cometido quando criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Então, temos a questão etária, criança e adolescente, né? Então, vamos até 18 anos, ou a pessoa idosa acima de 60 anos. Isso aqui é conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente,
ou do Estatuto do Idoso, e a questão da deficiência, né? A pessoa tem qualquer tipo de deficiência, vai acarretar ao aumento de pena. Então, esse segundo é em decorrência de uma condição do sujeito passivo. O inciso primeiro é em decorrência de uma condição do sujeito ativo. E o inciso terceiro é o agente que prevalecer de relações de parentesco doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade, de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, qualquer tipo de relação de parentesco, certo? Quer seja em linha reta ou colateral, aqui não há definição pelo tipo penal como seria esse parentesco. Relação doméstica, né? Então, por exemplo, entra aqui um empregado doméstico, de coabitação, aquelas pessoas que habitam sob o mesmo teto, né? Por exemplo, se você tem um amigo que divide, né, a casa com você, o apartamento, a questão de dependência econômica, aqui não precisa explicar, né? Há uma questão de submissão de uma pessoa em relação à outra, por não poder se manter com o seu sustento, os seus próprios meios, né? E aí, a última hipótese é aquele caráter transnacional, certo? Então, se a vítima é levada para fora do território nacional, aplica-se também essa causa de aumento de pena. Tranquilo, pessoal? E aí, por fim, nós vamos ter uma causa de diminuição de pena em duas hipóteses, né? O agente é primário. Então, considerando primário, aquele que não tem nenhuma condenação contra ele transitado em julgado. E não compor organização criminosa. O que é organização criminosa? Organização criminosa, pessoal, é definido pela Lei 12.850 de 2013, que foi agora, teve algumas alterações pelo pacote de crime, mas o conceito de organização criminosa não houve alteração. Então, para que seja reconhecida a organização criminosa, há um critério objetivo, que é o número de integrantes, ou seja, tem que ser no mínimo 4 pessoas, e há outros critérios, né? Essa organização tem que ter um caráter estável, ou seja, essa reunião de no mínimo 4 pessoas tem que ter esse caráter duradouro, certo? Tem que ter hierarquia e divisão de tarefas. Então, se vocês forem lá na Lei 2.850 de 2013, ela vai falar exatamente isso, sobre o que é integrar a organização criminosa, certo? Então, o artigo 149 encerra os crimes contra a liberdade individual. Espero que, não sei se a experiência de estar, né, mesmo que seja distante, mas está online, né, melhora a experiência, espero que sim, porque aí vou esperar o feedback de vocês para como a gente vai conduzir os nossos próximos encontros, né? Então, a gente sempre procurando a melhor forma para vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Não. Então, pessoal, aguardem que a gente vai ter ainda um Socrativo, eu vou disponibilizar para vocês. Vai ser daquele jeito, eu vou disponibilizar um dia inteiro, né, de uma atividade só sobre esse capítulo, e aí a gente se encontra aí nos grupos de WhatsApp, né, nos dois, né, agora temos dois, o do lado negro e o da... É nóis, prof. E aí, prof? Eu acho que eu vou ficar só do lado negro, então. Acho que vou sair do Não, outro. mas as informações serão postadas só no outro, certo? Ei, prof. Diga aí. Cortei meu cabelo igual o do Priol, o senhor quer ver? Vou mandar lá no Não. grupo do lado bem.
Não, peraí, deixa eu parar a gravação daqui, porque depois... Tá bom.